Acho que é esse o ponto. Hoje é dia de Santana, né, de São Joaquim, então nada mais sugestivo, e Deus calhou da gente estar aqui hoje. Era para ser em outro mês, era para ser em outro momento, só que a gente foi meio que protelando, porque muita coisa acontecendo, e aí não, dia 26, dia de Santana, São Joaquim, vai ser esse o dia que a gente vai então conversar pela primeira vez num novo projeto, entre outros que o colégio já tem, chamado Turma Santana, né? Que nada mais é, nada menos é, do que um olhar para os avós. A gente fala muito o pai, a gente fala muito a mãe, mas se a gente olhar hoje, no geral, quem ajuda na educação, e às vezes ajuda a bancar, ajuda a cuidar, são os avós, né? Eu tenho muito essa certeza de que hoje a educação é formada, acho que por 3 pontos. A escola. Então a gente escolheu uma escola que fala o que a gente fala em casa, isso faz toda a diferença, né? E a gente vem percebendo isso quando os pais vão visitar o colégio. Para o ano que vem já vai ter 2 segundos anos, né? Já tem turma fechada para o ano que vem, a graça de Deus também, com o coração, como eu falei. E aí fala assim, mas aqui fala todos. Aqui o material ensina que homem pode ser mulher pode ser homem. Aqui ensina que... Eu fico olhando assim e falo assim, tem lugar que ensina isso, meu Deus do céu? Né? Não, aqui a gente ensina o que tem que ensinar. A, B, C, ler, escrever, história, português, inglês, latim. A gente ensina isso. E, somado a isso, as virtudes, os valores. Existe um Deus que nos ama, que a gente tem que agradecê-lo sempre. E isso vai formando todo o nosso colégio, né? Então, de um lado tem o colégio, e que se fala a mesma língua com a gente, que bom. O segundo são vocês. Muitas crianças ficam metade do tempo na escola e metade do tempo com os avós. E nem com os pais, que é engraçado, né? Porque os pais chegam à tarde do serviço, né? A esposa já está sofrendo, porque ela volta a trabalhar em setembro, dia 22, ela marcou já. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com o José Miguel? Eu vou ter que deixar com a minha mãe, eu vou ter que deixar com a minha sogra. E vai ser assim, entendeu? E aí, beleza, vai ficar com a minha mãe, vai ficar com a minha sogra. Tá, e o que está formando elas? E aí que vem a Turma Santana. A Turma Santana é para isso. É uma vez só, no bimestre, então a gente só vai conversar de novo lá em setembro, né? A gente vai melhorando, vai se organizando, vai melhorando as coisas. E sempre vai ser uma formaçãozinha rápida, meia horinha, um café que vai estar pronto aqui, a gente toma o café e vai embora. Né? Se a gente achar por bem fazer no dia de semana, a gente faz, mas eu acho que sábado de manhã é mais tranquilo. Né? Minha mãe ia vir participar, mas ela tem que ir para casa hoje. Aí ela não conseguiu vir porque ela está trabalhando no festival à tarde, lá na artesanato, vamos lá visitar ela e tudo mais. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso hoje, né? Sobre essa missão dos avós e da função da Escola Santana. E não tem como falar dos avós sem falar da minha avó Angelina. Angelina Bruneto Gomes da Rocha. Uma senhora de 82 anos que morreu quando eu voltei para os braços dela. Né? Eu morei aqui em Amparo, nasci, estudei no alternativo, no integrado, e aí fui embora para Mogi das Cruzes, para São Paulo, e vivi minha vida toda lá. E o sonho da minha avó, que só tem 2 netos, eu e meu irmão João Pedro, sempre foi o quê? Quando vocês voltam? Quando vocês voltam morar com a gente? Eu sempre fui o filho da avó. Eu vivi com a minha avó. A minha sogra, a minha esposa brinca. Ah, você é o filhinho da vovó mesmo, né? Que bom que eu sou filho da vovó. Eu não sou filho do mundo, eu não sou filho de coisa ruim. Eu sou filho da minha avó. Dona Angelina, que veio com 3 anos para o Brasil, que no sofá da casa dela, quando a gente trocou o sofá, estava o encosto aqui, estava gasto, porque depois do almoço ela sentava, os pés para cima, colocava o bracinho assim, e rezava o terço, pensando na gente. E quando ela morreu, o encosto do sofá estava marcado, tanto que ela rezava pela gente. E aí, quando a gente voltou a morar, realmente em Amparo, a gente voltou em julho, ela morre no final de julho. E ela morre lá na Sintra, na enfermaria, porque ela caiu no quintal da casa dela na rua Silva Pinto 175. Eu estava na sala, ela estava no quintal, lavando roupa e preocupada, porque ela tinha que fazer croquete para mim e para o meu irmão. E eu escuto ela me chamando, Mateus, e eu vou lá, enquanto minha avó caída no quintal, já com 16 anos, ela fala, vó, não levanta, porque às vezes piora, né? Ouça, ela não levanta, fica quietinha. Minha tia vem da catedral, ela trabalhava aqui, a ambulância vem, leva minha avó e fala que ela quebrou o fêmur.
e que ia ter que operar o fêmur, e ela vai operar o fêmur, nisso tem que precisar de andador, ela vai ficar no andador, não sei o quê. E tudo bem, ela vai sair, ela faz a cirurgia, depois de 2, 3 dias, estava um frio desse de julho. E à tarde, quando a gente vai visitá-la, e eu vou visitá-la, no período da tarde, da visita da Dona Cinta, eu entro, minha avó está na última maca, com o pé já erguido, aquela janela aberta, aquele descuido às vezes, né? Uma senhora, um frio, ela coberta, com aquele negocinho no nariz, aquele olho azul, meio esverdeado, né? Italiana, cabelo tudo branquinho, 80 e poucos anos, nova, hoje tem a nova. E eu cumprimento ela, converso um pouco com ela, e ela fala assim, preciso sair, né? Preciso ir embora, quando que eu vou embora? Eu preciso fazer croquete para vocês, né? Não sei o que, vocês voltaram para cá e tal. Nesse mesmo dia, à tarde, meu pai com a minha mãe chegam em casa, e a avó tal, meu pai, que é o filho dela, passa por mim, não fala nada, e minha mãe vem e fala assim, Mateus, sua avó morreu. Né? Sua avó não resistiu à cirurgia, com a cirurgia e morreu. E beleza, e Deus sabe o que faz. Então a Turma Santana também tem um pouco desse cuidado dos avós e para os avós, que são muito importantes na formação. E às vezes nós, avós, não percebemos o impacto que nós temos nos nossos netos, na nossa família, na nossa sogra, na nossa sogra. Porque a gente, naquela ânsia de querer ajudar, às vezes também meio que pesa um pouco a mão, e é isso que a gente vem informar. Né? A gente tem uma responsabilidade. E a responsabilidade é o tempo de agora. A gente às vezes fala assim, nossa, tá tudo tão ruim, né? Meu Deus do céu, o mundo tá feio. Tá feio. Na minha época, no meu tempo. Não é o seu tempo, não é a sua época, é o tempo de agora, nesse dia, dessa forma. Ou a gente assume onde a gente está, nesse momento e nessa hora, e é isso que o colégio acredita, ou a gente vai ficar pensando no que era bom, no que deu certo, no que funcionou, aí esquece realmente do que nós estamos vivendo. E por isso que a gente está aqui, por isso que o colégio existe, por isso que o uniforme no neto de vocês está escrito atrás, amar o mundo apaixonadamente. O mundo é bom. Deus fez isso aqui bom. No final, o barulho do mal faz barulho, mas o bem é muito maior, que a gente não percebe. O bem não é noticiado, o bem não é falado, mas veja quanto bem que a gente faz hoje aqui. A gente podia estar em um monte de lugar, a gente está aqui escutando um pouco, formando um pouco, eu aprendendo um pouco. Então, assim, tudo muito bem. Seus filhos são muito bons. Mas eles aprontam. Que bom que eles aprontam. Você queria o quê? Um cachorro? Estão com saúde, né? Está com saúde? Às vezes na missa, né, a gente vê, eu vou no rosário de manhã, aquelas criançadas correndo. Que bom que está correndo. Que bom que tem perna para correr. E se não tivesse? E se tivesse uma doença? E se fosse cadeirante? Sempre tem uma possibilidade de olhar para a coisa para melhor. Mas essa escola devia ser maior. Bom, vai ser maior, mas essa escola está agora, está boa, está linda. Então, treinar o olhar para o que realmente importa, para o que realmente vale, não é só para fora, é para a gente. Né? Segunda-feira a gente começa o curso de temperamentos aqui, que eu não imaginava e lotou, acabou as vagas. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Né? Vamos fazer a Turma de Santana, olha aqui, metade da escola para mais está aqui, meu Deus, e é o primeiro. Então, Deus vai capacitando e escolhendo a gente. E é justamente aqui que a gente se encontra, né? Eu estou no mundo e eu tenho possibilidade de impactar o mundo. Né? E é esse mundo que a gente vive que nos dá angústias, que nos dá depressão, que nos dá tristeza, e também nos dá alegria, também nos pede para sermos melhor, nos pede para viver melhor. E aí é importante a gente entender que aí está o nosso problema, que a gente é ser humano. Né? E a gente tem uma coisa que nenhum animal tem, mas que a gente gosta dos animais. Minha mãe às vezes trata lá a Julie como se fosse da família. Tudo bem, pode ser da família, não tem problema. É um cachorro, né? Mas nunca um cachorro vai se assemelhar ao que é humano. E às vezes a gente tem que estar tão sem esperança que a gente escuta assim, mas o cachorro é muito melhor que o ser humano. Então é melhor que o seu filho. Então é melhor que o seu neto. Então é melhor do que as pessoas que você ama. Não é
veja, a gente precisa aprender a hierarquizar as coisas. Eu adoro cachorro. E não é essa discussão, vocês percebem onde eu estou chegando? Porque eu estou dizendo o seguinte, olha, a gente está tão desacreditado que um cachorro, um animal, que faz cocô no meio da sala, faz xixi no móvel, é melhor que um ser humano que ama, que perdoa, que sorri pra gente. Eu vejo o Zé Miguel está sorrindo agora, está nascendo dente. Eu ficaria o dia inteiro olhando para ele. Sabe por quê? Porque só aquilo que a gente ama, a gente olha. Só aquilo que a gente ama, a gente olha. Se a gente quer saber se a gente ama uma coisa, veja o quanto que você paga o seu olhar naquilo. Pode pegar seu neto lá, você ficaria o dia inteiro olhando para ele quando era bebê. Talvez uma pessoa que você ama, porque o amor tem isso. O amor faz a gente olhar e não cansar de olhar. O celular a gente cansa, o carro é legal até o segundo dia. Depois que vai fazer barulho, perde a graça. A casa nova que eu montei, que eu comprei, não sei, é legal até o dia que dá uma rachadura. A piscina é bacana para os outros, né? Para a gente só dá trabalho. Então veja as coisas, até as viagens que a gente faz. Meu sonho era ir para a Itália, meu sonho era ir para a Espanha. Você foi, viajou e acabou aquilo. Porque o amor pede esse olhar. E só aquilo que a gente ama, a gente consegue deter o olhar. Por isso que a gente é feito de interrogação. Será que vai dar certo? Será que ele vai ser bom? Será que vai ser educado? Será que vai ser de Deus? Será que o marido da minha esposa, o marido do meu sogro, a minha sogra, o meu genro, será que vai ser bom para a minha filha? Isso só o ser humano dá, porque a gente é muito aberto e a gente tem que ser aberto, porque essa é a nossa vida. O bicho entra no mundo sabendo o que vai fazer. O ser humano, ele não consegue ordenar isso. Quanta gente tem no mundo que a gente esperou que fosse uma coisa e foi para outra? E quantos que foram para outra e tornaram-se outra completamente diferente? Por quê? Porque aqui, nesse colégio, nós temos que aprender a olhar o que é bom. Primeiro, para depois corrigir o que é errado, o que não está tão bom, o que pode ser melhor. Por isso que a gente acredita que nós somos aquilo que nós amamos. Basicamente isso. Tinha uma criança aqui no clubinho, que está comigo, que eu estou dando aula no clubinho, 17 jovens, de 6 a 10 anos, comigo. E a menina, com 7 para 8 anos, está no segundo aninho, em um colégio X, aí ela falou assim para mim, eu estava falando de Nossa Senhora, porque cada dia era um santo, era uma virtude, eu falei, Nossa Senhora, Virgem Maria. Ela falou assim, que? Nesse ponto, que? Eu não vou depender de macho nenhum. 7 anos. Eu virei assim para ela, falando, Nossa Senhora, obedeceu a Deus acima de tudo, ao lado de São José. E eles juntos protegeram Jesus até onde dava. Ela mandou, falando assim, eu que depende de macho? Tia, a tristeza não é ela falar isso, a tristeza é o coração dela, como é pequeno, como é triste. Como ela já tem uma leitura, então, de que toda relação que ela tiver vai ser mal, toda relação, que ela não depende de ninguém, que ela sozinho se basta. Quem aqui consegue se viver sozinho, se basta sozinho? A gente nasce com alguém limpando a nossa bunda e a gente morre com alguém limpando a nossa bunda. Essa escola só funciona porque, graças a Deus, eu tenho professores, graças a Deus eu tenho coordenador, graças a Deus eu tenho aluno, tenho pais, tenho famílias, porque eu mesmo sozinho não ia fazer. Por isso, saber o que a gente ama. E exatamente quando a gente sabe o que a gente ama, a gente sabe responder às dificuldades da vida. Eu gosto muito de ler, então você ama livros. Eu gosto muito de academia, então você vai na academia. Tá, mas o que a gente ama? Realmente, o que a gente segura? Os animais não têm isso. A gente projeta isso deles. Meu cachorro me ama, mas ele nunca falou para você. Ele nunca trouxe um presente, ele nunca desenhou você ao lado do papai, como seu neto talvez já tenha feito. Ele nunca sorriu ou disse que estava com saudade de você. Vai no rabo. Bem, mas ele nunca disse. E com certeza não deve ter nada mais gostoso do que escutar um neto, um filho, uma filha, quando falar, estou com saudade de você, vovó, estou com saudade de você, vovó. Eu te amo. Olha, eu fiz um desenho para você. Tudo bem que o desenho não tem nada a ver com você, mas é um amor genuíno ali acontecendo, Por isso que a vida humana é aberta. E ela tem uma função. Como esse copo aqui. Esse copinho plástico. Se a gente olhar para ele, qual a função dele? Encher de café. Ele está cumprindo a missão dele de ser o copinho. Qual que é a nossa? A gente está aqui para quê no final da história?
para amar, para perdoar, para ser bom, para levar as pessoas para o bem? Desculpa, mas nenhuma escola pensa dessa maneira, talvez. Um coração aberto e grande. Por isso que a gente é incomodado. Por isso que os relacionamentos são difíceis. Olha lá o seu marido, ou seu ex-marido. Olha lá o seu filho, quanto problema também dá. Quanta briga, quanta discussão. O ser humano incomoda. Porque ele é livre. E justamente por ser livre, ele exige da gente. Ele exige da gente algo. E é esse exigir da gente que faz você estar aqui hoje. Essa escola nunca vai ser uma escola de jogar filho aqui dentro. Né? Tanto que, para o ano que vem, eu já tenho até um discurso para alguns. Olha só, olha, se quiser, pode tirar. Porque para a gente não serve. Né? Não serve. Porque aqui a gente tem que se formar. A gente forma para amar e ama para formar. Porque não é só jogar aqui dentro e lá. Ah, eu sei tudo. Nada. Nem a gente sabe. E aí que a gente então precisa, enquanto vó, começar a tratar os nossos netos em cima de uma palavra. E aí vocês me dão a liberdade de explicar aqui. Quando a gente pensa no ser humano, a gente tem que entender que ele tem 7 faculdades. Ou seja, ele age de 7 maneiras. Bem simplesinho, tá bom? A primeira maneira que o ser humano age é pelo senso comum. Ele nasce, ele cresce, ele faz cocô, ele faz xixi, ele chora. Né? É isso que ele faz. Aí eu olho o José Miguel, parece um saco de cimento. Eu coloco ele aqui, daqui a pouco ele puxa de cá. Aí eu ponho ele pra cá, puxa, cai pra frente. É um senso comum. Depois, a gente tem uma segunda faculdade, que é da razão. Que aí ele começa a pensar, ele começa a usar uma coisa que vocês vão entender que é a malandragem. Birra. Já viu, né? Fazendo birra? Eu quero de qualquer jeito! No meio do mercado. Né? Aqui teve um menino semana passada que ficou sem parque. Por quê? Mas ele chorava, ele gritava, e eu assim pra ele. Tá, você vai ficar sem parque. Você não vai no parque. Ah! E ele gritava, corria por aqui. Pode correr, pode gritar. Qual é o problema que a gente vê aí? Não foi fazendo birra. Você acha que a pessoa está chorando pelo parque? Você acha que realmente a pessoa está chorando pelo parque? É porque ele aprendeu em algum momento, quando ele chora, ele consegue. Razão. A gente acha que as crianças não são espertas. E elas são espertas. Ah, e hoje então, Mateus, é cada vez pior. As crianças são cada vez mais espertas. Não é possível. Não é possível. Eu vejo minha mãe lá. Não, tem que cobrir o José Miguel. Não pode mexer. Não, tem que rolar no pano. Imagina, hoje em dia você fala, joga na piscina, põe no chão, vira, tomba. Que outros estímulos que a gente faz para as crianças. Antigamente eles demoravam para abrir o olho. Hoje está lá estratelado o olho e vida que segue, já dá banho, já lava. Porque é jogado no mundo. Então, a segunda faculdade é a razão. Aí a gente tem uma terceira e quarta faculdade que aí é o problema. Que são os nossos apetites. E o que são os nossos apetites aqui? São os nossos desejos. Eu tenho apetite de comer bolo de chocolate. Eu tenho apetite de ganhar dinheiro. Eu tenho apetite de ir para o céu. Eu tenho apetite de fazer que a escola dê certo. Eu tenho apetite que os meus alunos amem a estudo, a educação, o ensino, a Deus. Esse apetite, ou seja, esse desejo, ele pode ser irracível, tá? Ou ele pode ser um outro apetite, que é o concupiscível. Qual que é a diferença de um para outro? O irracível é difícil. Ah, eu quero fazer uma dieta. Que apetite que eu estou usando? Irracível. Porque é difícil, porque minha mulher compra todo dia uma latinha de leite condensado, come depois do lanche, do almoço. Aqui na escola tem um monte de doce. O que eu tenho que fazer? O meu apetite irracível tem que vir para eu conseguir fazer. Não vou comer o leite condensado. Só que existe um outro apetite, que é o concupiscível, esse é gostoso, que é o fácil. O prazeroso, né, o que é bom. Esse é mais fácil de conseguir. Esse é mais difícil. O problema nosso, vocês vão concordar comigo, é que infelizmente a educação que a gente vem formando está muito mais dentro desse do que desse. Olha quantas facilidades nossos filhos têm hoje, nossos netos. Tem tudo. Pode tudo. Compra tudo. Dar-se um jeito. Não é? Não, ele quer comer isso. Vamos lá comprar para ele. Vamos lá dar para ele. Não, que eu não tive. Mas o meu filho vai ter. O meu neto vai ter. A gente vai enchendo nosso filho, nosso neto de coisas e vai enchendo aquilo de falsos desejos.
E aí a gente começa a cair em umas loucuras. Não, porque o meu neto precisa de um celular. Ele precisa de um celular? Ele precisa de ar para respirar, ele precisa de comida, ele precisa de carinho, amor, educação, mas ele precisa de um celular? Não. No fundo ele não precisa, mas todo mundo tem. E aí você veja, é um apetite compulsivo, é um apetite gostoso. Quem não gosta de receber presente? Hoje, saindo daqui, vou ter que ir para Campinas, que minha cunhada vai comprar um celular. Tem coisa mais gostosa? Para Campinas, vai comprar um celular, aí já come um lanche, aí já vê uma loja, aí compra uma camiseta nova. Qual o apetite irracível? E o que eu vou doar em troca? Aquele monte de roupa que eu tenho lá em casa, o que eu vou desprender? E tem mais uma faculdade ali, que aí é o intelecto ativo, que é quando a gente pensa, e o intelecto passivo, quando a gente recebe. Intelecto ativo, vamos pensar assim, é quando a gente aprende. Tá? Ativo, eu estou ensinando, vocês estão aprendendo. O passivo é quando eu recebo aquilo e guardo aquilo. E o último, ou a última faculdade, é dessa que eu queria tratar. É a faculdade da vontade. É aqui que está o problema. Aqui na escola a gente educa a vontade. Por que a gente educa a vontade? Porque a vontade é o que me move a agir. Não é o apetite, é a vontade. É a vontade que me leva a querer ser bom, é a vontade que me leva a querer ver a Deus, é a vontade que me faz querer ter personalidade, querer ter caráter. E a nossa função como professor, como pai, como avô, como qualquer pessoa que lida com criança, é cuidar dessa vontade. Sabe por quê? Porque eles não sabem o que eles querem. Eles não sabem o que eles querem. No fundo, eles não sabem. A gente acha que eles sabem. Ah, meu filho, o neto já sabe tudo o que ele quer. Tem 4 anos. Tem 6 anos. Tem 8 anos. Uma criança começa a entender as coisas realmente a partir dos 8 para 9. Ele começa a entender. Até então, quem escolhe a roupa, quem escolhe o que come, quem escolhe o tempo de televisão, o tempo que vai mexer no celular, é quem tem razão. É quem tem essa vontade formada. E quem tem a vontade formada na teoria? Eu, o pai, a mãe, o vô, a avó. Ai não, eu vou deixar ele porque ele sabe o que é melhor para ele. E aí a gente vai crescendo essa vontade dentro do prazer. E aí quando a gente cresce essa vontade dentro do prazer, a gente não eleva o que a gente poderia elevar aos nossos netos. Ah, Matheus, mas é muito difícil. Exatamente. Sabe por que é difícil? Porque ele não tem intelecto formado. Ele nunca vai entender que é importante comer arroz e feijão em vez de uma Pringles, de um Doritos, de um biscoito. Ele nunca vai entender. Ele não tem a capacidade. Nem a gente tem. Nem a gente tem às vezes. Às vezes a gente prefere comer um doce do que almoçar direito. A gente que é a gente. Tem 30, 40, 50, 60, 100 anos nas costas, que sabe que arroz e feijão é melhor do que, sei lá, um nuggets da Sadia. Mas nuggets da Sadia é tão gostoso, com maionese. E a gente vai entrar nessa. Imagina uma criança então. Então qual que é a nossa função como vô, como vó, como pai? Isso é difícil. É tentar formar essa vontade. Tentar formar essa criança. Seja o tempo que eles ficam em casa. Ah, mas Matheus, eu não consigo, eles têm muita energia, eles têm muita força, eu não consigo mais fazer isso. Não está com você? É uma responsabilidade sua. Né? Então, a gente precisa dar um jeito. E para dar esse jeito que eu estou falando, não é hoje, não é amanhã, todo dia, constante. Aguentar o choro, aguentar a reclamação. Olha lá, né, José Miguel? Né? Não. Ele não sabe o que é melhor para ele, mas ele chora. Entendeu? Ele não sabe. E talvez ele não vai saber por muito tempo. Eu tenho que saber. Isso vai dar trabalho, isso vai dar canseira, isso vai dar choro, isso vai dar, eu não quero, eu não gosto. O menino fala assim, essa escola não é de Jesus. Não é mesmo, né? É minha. Né? De Jesus não é. Mas por quê? Porque a gente não faz o que quer. É verdade, não faz. E aí beleza, ele passou. Aí depois ele ia e ele meio que ficava falando, falava assim, isso é de Jesus. Aí não sei o que, ele empurrava o coleguinha e falava assim, isso é de Jesus. Aí ele falava alguma coisa errada, assim, isso é de Jesus.
Aí não respeitavam alguém e falavam assim, e isso é de Jesus. Aí eu fui ficando sem graça, 7 anos, tá? Eu ficando sem graça. O que é de Jesus então? Vai fazer o que quer? Veja, a habilidade de deturpar o que está sendo falado. E se eu caísse nessa pilha, é verdade, e não sei o que, era o que ele precisava. Veja, isso dá trabalho. Isso é difícil de fazer. Por isso que amar é apostar. A gente aposta na criança. Cada criança aqui a gente aposta. E a gente acredita. E a gente vai em frente. E aí nós temos essa obrigação. A obrigação de tentar educar. De tentar treinar o olhar dela. Vai no mercado comigo? Vamos. Aí pegou um pacote de bolacha. Pegou 2. Pegou 3. Você precisa dos 3 pacotes? O que ela fala assim? Sim, eu preciso. Mas você vai comer quantos dias esse pacote? Hoje. Não, a gente vai levar um só. Não, eu vou levar os 3. Não, você vai levar um só ou nenhum. Não sei o que, começa. Aí daqui a pouco vai chorar. Ou começa a gritar no mercado. 2 opiniões. Ou você aceita a vergonha, ou se você quer cuidar assim, vamos embora agora. Veja, é difícil, é muito difícil. Dá certo? Na primeira não, na segunda não. Mas se a gente não dobra essa vontade, a coisa só vai piorando. Aquilo que a gente chama de criança animada mesmo, né? Arruma suas coisas. A gente só vai sair quando se arrumar. Eu espero. Você pode estar meio atrasado. Eu espero se arrumar. A hora de se arrumar, a gente sai. Não ajuda. Ah, mas Mateus, aí é outro problema. Aí é outro problema. A gente precisa ter um pouco de firmeza também. Porque a criança não tem capacidade de decidir o que é bem e o que é mal. A racionalidade dela não é formada. Por isso que essa vontade tem que ser trabalhada. Porque senão, a gente vai viver dentro desse campo aqui, ó. Soma, psique e nous. Todo mundo tem esses 3 campos aqui. A gente tem o corpo, a inteligência, a psicologia e o espírito. Eu acredito que todo mundo que está aqui queira chegar aqui, ó. Do que é mais elevado, do que é mais transcendente. Só que se a gente não educa essa vontade, a gente fica preso aqui. E o que é aqui? O prazer. Eu só quero que dá prazer. Eu só quero que é gostoso. Eu só quero que é bom. Eu só quero ir na casa da vovó porque lá eu posso ver televisão da que eu quero. Eu só quero ir na casa da vovó porque lá eu posso comer o que eu quero. Quantas vezes a gente escuta isso? Minha mãe já falou isso. Quando o José Miguel vir aqui, não adianta, hein? Não adianta que eu vou educar do meu jeito. E aí eu falei assim, mãe, eu estou deixando com a senhora para a senhora me ajudar a educar. Se era para deseducar, eu deixava no meio. No jardim lá, eu ficava sozinho lá com os passarinhos. Mas por quê? Porque eu não tenho da minha mãe, eu não tenho. Assim, eu me sacrifiquei com meus filhos, eu eduquei meus filhos já. Agora eu vou ter que ser a chata da vez. Se você entende que ser chata é educar assim, qual é a boa professora? Chata. Olha, no final da história, a boa professora. A que ensina a ler e escrever é a chata. O meio foi a professora. Quem que é a boa professora? Aquela que cansar e guarda. Você pode até não gostar dela agora, mas depois, nossa, é ensinável. Eu sempre fui um professor muito rígido, né? Às vezes eu encontro aluno pela cidade assim, ó, você era muito chato. Mas até hoje eu guardo seu caderno. Nossa, como era bom suas aulas. Nossa, como era legal quando você falava. Nossa, por quê? Porque é a minha função. E é essa função de ser chato que vai fazer então o meu neto, o meu filho, ascender para o racional, para o pensar, que pode me levar ao que é transcendente, ao que vale a pena. Por isso que nós, enquanto avós, temos que ser extensão da casa dos pais. Né? Eu até trouxe uma frasinha, estou terminando, tá? Eu já eduquei meu filho, meu neto eu vou estragar. E aí tem um problema, porque a gente confunde os nossos netos. Imagina a cabecinha deles, que já não é muito bem formada, né? Em casa, não pode. Lá pode. Em casa, não faço. Na casa do vovô eu faço. O que ela começa a
a perceber que, na verdade, o certo e o errado depende. E aí, esse depende estraga tudo. Então, depende. Eu posso ser bom, posso não ser tão bom. O certo já não é tão certo. Outra frase que eu gosto muito. Se ele quiser, eu vou dar. Ixi, ele quiser, meu Deus, eu vou dar. Meu senhor quer comprar um Jeep pro José Miguel. R$4.000. Ele anda. Ele precisa de um Jeep mesmo? Assim, um Jeep? Não, que meu neto não tem um Jeep. Eu já vi, vai dar 10 vezes. Eu sou tudo assim, tudo parcelado no cartão, então fica barato. É 10 vezes, de R$400. Tá, é 400 um, vai ter 200 e outro, mas aí quando ver a fatura tem 3, 4 mil. Né? 10 vezes R$400. Eu vi no Mercado Livre, amarelo, que eu sou tem Jeep, né? Ah, tudo bem, mas precisa do Jeep. É válido um Jeep, R$4.000 um Jeep. Ele vai aproveitar esse Jeep? Né? E aí o que acontece? Os filhos vão perdendo a autonomia e a capacidade de resolver as coisas por conta própria, porque aí a gente começa a perceber assim, olha como funciona a criança. Lá eu tenho tudo, lá eu ganho tudo, lá eu recebo tudo, lá eu tenho, 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 lá eu falo a casa dos outros, né? Meus pais não me dão, meus pais não me dão. O que isso vai criar na cabeça do seu neto? O que é material tem muita importância. Porque o amor é medido pelo material. E no final da história, o que resta foi o quanto a gente amou, o quanto a gente perdoou, o quanto a gente teve junto. E a coisa que eu mais gosto da minha casa é a cozinha, porque na cozinha fica todo mundo. Eu amo cozinha. Eu amo estar na cozinha cozinhando, dando risada, falando besteira, porque é o sentimento que vai ficar. Não importa quando a salsicha no molho. É a melhor salsicha que a gente vai comer. Não importa fazer uma picanha, essa é a melhor picanha que eu vou comer. Porque se Deus dá picanha, Deus dá salsicha, eu sou desse. Não ligo muito assim, o importante é que para, é o momento. Né? Então, a gente vai criando na cabeça dos nossos netos, nossos filhos, a ideia de que o material é muito importante. E é importante, tem que estudar, ganhar dinheiro, tem que pagar conta, o boleto vence, mensalidade da escola vence, que bom. Isso não é o final da história. Né? E claro, essa eu já escutei. O seu pai falou para eu não dar, mas eu vou dar para você, tá bom? Sabe o que você fez? Você tirou toda a autoridade do seu filho. Toda. E aí veja, se ela, que é a mamãe do meu papai, não obedece ele, eu então, filho, menos ainda. E a gente faz isso por boa vontade, né? Não, porque eu quero dar, porque ele dá um picadinho, ai que lindinho. Mas será? Será que é? Né? Você vai tirando, você querendo a autoridade do seu filho. A criança começa a ficar assim, tá? Não é, pode, não pode. E claro, a última coisa eu termino. Quando a gente critica na frente dos nossos netos. Se você não gosta da sua sogra, se você não gosta do seu genro, é você que não gosta. O seu neto não tem que saber disso. É muito triste quando a gente escuta, que o vovô disse que o papai é vagabundo. A vovó disse que a mamãe não faz nada. Né? É muito triste quando, aquela sua mãe, aquele seu pai, a criança tem nada a ver com a história. É muito triste, a gente vai percebendo isso na escola, como isso é jogado, como a criança às vezes vira uma moeda de troca dentro das famílias, dentro da separação, dentro dos relacionamentos. A criança é um papel, literalmente um papel. E quanto menos a gente amassar ele, mais liso ele fica e mais perfeito ele fica. Porque depois que amassou, para desamassa o papel para mim, a gente desamassa mais. Então acho que a gente como avô, a gente como pai, a gente como escola, sempre tem esse olhar. Né? E a Turma Santana veio para isso. Né? Já acabou. Já acabou. Tá? A gente já terminou. Eu acho que foi rapidinho. Né? E é essa ideia mesmo. Né? Nunca demorar, sempre a gente conversar um pouco. Hoje foi eu que falei, uma outra vez. Né? A gente solta perguntas e discute, pensa em educação dos netos, porque lá acontece assim, porque lá acontece assim. Né? Numa outra a gente vai fazer, eu vou dar um cenário, ver como a gente pode agir nesse cenário. Né? Então, é essa a ideia, que a gente possa sempre se formar, aprender, eu aprender, vocês aprenderem, todo mundo aprender, porque no fundo a gente está aqui para educar a vontade. E essa vontade só tem sentido se levar a gente para algo que vale a pena, para algo que não passa, para algo que é transcendente, para algo que realmente a gente pode olhar e não cansar de olhar. Isso é amor, né? É olhar e não cansar de olhar. Eu nunca me canso de olhar para os filhos, por exemplo. Né? Às vezes eu vou estar falando o dia inteiro. Por quê? Um amor maior.
Eu vejo o Zé Miguel e às vezes está olhando o dia inteiro. Porque o notebook, né, não vale nada, caneta, a gente cansa de olhar. Porque perde a graça, porque isso não é amor. Né, que a gente possa, como avô, como vó, como pai, como mãe, esse olhar treinado.